Vamos falar sobre saúde, bem-estar e cultura? Natureza da Cura, o podcast está no ar. E hoje nós temos aqui a Gisele Silvani, que é professora de yoga, facilitadora terapêutica, escritora, contadora de histórias, engenheira de sistemas. E eu vou pedir para ela se apresentar aqui, porque são muitas e muitas funções, né, Gisele? É um mosaico de experiências, né? Então, a minha graduação é em engenharia de sistemas e a partir dali eu fui me conectando, querendo expandir para um olhar mais de empreender e um olhar mais da organização, né? Então, exatas e ir passando para humanas. E aí eu fiz mestrado na área de negócios, de gestão de negócios. E eu me fui dando conta, realmente, porque a gente se dá conta que busca autoconhecimento é porque algo dói, né? Algo, uma frustração, que algo falta ou uma confusão. E assim eu fui me aproximando ao yoga. E então eu sou professora de yoga, facilito processos terapêuticos e eu conto histórias. Sou contadora de histórias. E tem uma história que é muito importante, que é uma grande travessia minha, que é sobre a Antártica. E ali eu estou contando um caminho que é da menina, que estava doente, que tinha mais problemas de alergia, respiratórios, e que se torna uma mulher saudável e que ninguém imaginaria que se tornaria na primeira mulher que chega na Antártica da República Dominicana, que eu sou dominicana, não sou brasileira, porém eu adoro o Brasil, e em um veleiro, mesmo que não tenho uma conexão de família na navegação. Então eu conto tudo isso para mostrar que é possível. Ir para a Antártica de veleiro é muita coragem, né? Além de tudo, era um sonho, porque eu já vi até na sua página uma pergunta que eu fiquei bastante instigada com ela, que é: como você consegue realizar um sonho mesmo sentindo medo? E aí eu acho que tem uma relação com essa sua viagem de veleiro, talvez. E fala um pouquinho disso pra gente, Gisele. É bem interessante. Bom, realmente, eu falo isso também aqui no livro. Vamos falar daqui a pouco dos seus livros, né? Tem um outro também que é anterior a esse. Tem um outro que não trouxe, lamentavelmente. É lindo. Mas eu estou trazendo isso porque chegar à Antártica é um final de vários passos. Então, meu sonho não era ir à Antártica. Nem ir de veleiro para algum lugar. Não tinha isso. Viajar, sim. Sim, mas não necessariamente de veleiro. Não necessariamente assim específico. Uhum. Era mais viajar. Por isso que aos 9 anos, quando eu viajei para Nova York, que tinha família lá, com meus pais a gente organizou, eu vendo meus pais planejando, vamos ir à Estátua da Liberdade. E a gente foi na Estátua da Liberdade. Tem família que não vai na Estátua da Liberdade. Ou seja, tem pessoas que moram na cidade e nunca vão. É igual aqui. Igual aqui. Cristo. Que não vai ao Cristo. Foi no bondinho. Sim, exatamente. Então eu fui, e não somente fui. Meu pai decidiu subir e eu subi com ele. Então subir é tipo uma escada circular, chegar na coroa da Estátua da Liberdade e enxergar a cidade a partir de lá em cima. Então, aí eu me dei conta, realmente é muito bom as aventuras. E aí eu fiquei muito interessada em estudar outras línguas. Ou seja, isso forma parte de mim. Sim. Me conectar com outras línguas, porque comunicação é importante. Então, meu sonho era viajar. E nesse caminho, eu tive que lidar com a minha saúde. Uhum. Alergias, aí tive mudança de alimentação, que isso foi o que realmente me melhorou. E logo, na adolescência,
há escolioses. Então, com a escoliose, eu sou uma pessoa muito diferente do resto. E aí mexe muito mais na parte emocional. Então, como é que chega a Antártica? A Antártica chega porque eu começo a me movimentar. Sim. E porque Nesse sentido de conhecer lugares. De conhecer lugares. E quando eu começo a morar mais aqui no sul, da América do Sul, porque a República Dominicana está em cima da linha do Equador, de lá em cima não chegam convites para ir à Antártica. Não chega. Eu até falei com umas pessoas, nem a baleia que viaja mais, a jubarte, que vai do frio para o quente e volta, ela não faz esse tipo de coisas. A que está lá, vai para cima para o Ártico. Entendi. E a que chega aqui nas costas do Brasil, desce para a Antártica. Então, realmente, cruzar o Equador não é usualmente que a gente faz. Então, por estar mais próximo, por me conectar com a fotografia, que é algo que eu fiz várias viagens com fotógrafos, surgiu esse convite da Antártica. E o interessante é que o primeiro convite da Antártica, eu falei que não. Porque eu estava mais conectada com qual era meu sonho. E nesse momento eu fiz uma pausa, porque tem vezes que a gente não sabe qual é o nosso sonho. Então, nesse momento eu fiz uma pausa e refleti, realmente eu quero ir à Antártica? E ali eu pensei, não, mas aguarda, eu quero ir à Índia. Você queria ir? Eu queria ir à Índia. Ainda eu não fui à Índia. Eu já estou... A vida me está empurrando para a Antártica. Eu decidi, oi, parceiro, amigo, me ajuda aí. Esses fundos, esse investimento que seria para a Antártica, vamos colocar aqui na Índia. Porque meu coração quer ir na Índia. Porém, o que aconteceu? Você foi para a Antártica? Não, eu fui na Índia. Ah, você foi? Sim. Antes? Sim. Eu fui na Índia. E o ano seguinte, voltou esse convite à Antártica. Eu fiquei curiosa. Voltou. Então, talvez tenha algo aqui para eu investigar. Meu sonho, eu me di conta que era mais o livro. Fazer o livro. Fazer o livro. Quando eu comecei a viajar por Brasil, em Amazonas, em vários lugares aqui, Pantanal, eu tive contato com professores que preparavam fotolivros. E então ali eu me di conta que eu queria também fazer isso. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo muito de falar, de me expor. Eu tirava muitas fotos e todas essas fotos ficavam guardadas e não publicava. Então, me ajudou muito esse convívio com o professor, porque ele sentava e falava, tragam suas fotos. E o pessoal começava a trazer as fotos e ele sempre olhava algo positivo na foto. E sempre dava uma boa instrução, uma instrução que te fazia sentir, até eu achei que essa foto era tão ruim, ele achou que tem potencial. Então, eu fui levando minhas fotos e ele começou a enxergar e por isso eu fiquei animada. Sim, te incentivou, né? Me incentivou, então eu pensei, eu posso. Eu realmente sou uma boa fotógrafa. Tem algo que é possível, eu posso fazer um livro de fotografia. Eu fui no lançamento, né, que foi o seu primeiro livro dessa viagem, foi o de fotografias. E Sim. agora, recentemente, a Gisele lançou esse livro aqui, Uma Aventura na Antártica, em que você traz a história, né? E tem poesias também, não tem? Que você botou, tem um texto também que a Gisele escreveu para a revista Natureza da Cura, que se ele tá poesia, aqui. Sim, né? Sim. E você ainda não mandou o texto para edição, mas tem um texto que você vai escrever também sobre a terapia. Mas tem lá na revista Natureza da Cura uma parte aqui Sim. que tem nesse livro. E tá lindo também, né? É um livro artístico. Olha as imagens, deixa eu mostrar aqui. Ah, tá. Para lá, para cá. Aí tem fotos que são minhas e as ilustrações eu fiz.
Nossa, muito, muito lindo, tá lindo. Agora que existe inteligência artificial, é possível eu ser uma ilustradora digital. Então eu tenho imaginação e eu criei todas essas imagens. Isso ficou lindo. Foi você mesmo que criou. Eu fiz. Muito bonito, Gisele, parabéns pelo Obrigada. livro. E as pessoas que querem comprar o seu livro, como é que fazem? Meu livro, bom, ele tem a versão em Amazon, que é digital. O digital. O digital, esta versão chegou agora. Chegou nessa semana. Então, eu estou pensando fazer... Bom, as pessoas podem me contatar e eu realmente estava pensando mais se vou fazer eventos em escolas, à medida que isso vai surgindo e vou levando o livro. Então, eu estou fazendo uma experiência. Tá, mas se quiser comprar a versão física, é só fazer contato com você. Exatamente. E no final, a gente pede para você deixar seu Instagram, Isso. seu telefone. Então, exato. Eu respondi a tua pergunta? Não, eu perguntei, porque foram muitas, mas tem muita ligação toda essa história, né? Como realizar um sonho mesmo sentindo medo? Porque tudo que eu fui realizando, sempre estava um medo ali presente. Fazer um livro, ou seja, na todos Antártica, os processos. exato, na Antártica, por exemplo, meu maior medo na Antártica era água gelada. Ah, imagina. Poxa, e não é aquela aguinha gelada do Rio de Janeiro, não, né? Não, e além disso obviamente, quando a gente faz uma aventura que precisa uma preparação, eu já tinha falado com as pessoas do veleiro, obviamente para a alimentação também, porque eu tenho algumas alergias. Eu já fui a uma palestra de Amir Klint antes de fazer a viagem. Eu já escutei ele falando. E aí eu escutei uma história dele falando com as filhas. Filha, fica cuidado aí, brincando ali fora. Se você cai, eu não vou ter tempo de te resgatar. Teve uma história há pouco tempo, não teve? De alguém que caiu e em poucos segundos morreu? Não teve uma história dessa? Tu disse no mar? É. Não Lá, você sabe a temperatura da água lá? Mais ou menos? Não sei exatamente. Eu sei que 0 graus você tem 10 minutos. 0 graus você tem 10 minutos. Sim. Caramba, é muita coragem. Então, eu já sabia esse cuidado e atenção que eu ia prestar muita atenção. Então, mas eu enfrentei esse medo. Uhum. Por quê? Porque surgiu algo que se chama a curiosidade. Sim. É o poder da curiosidade. Então, eu estando lá, eu sentindo-me bem também estando lá, observando as pessoas que tinha um grupo que ia fazer mergulho com uma roupa especial, eu vejo, eles entram, eles voltam. Depois a gente teve outro momento que a gente entra de maiô, alguns iam entrar de maiô e sair rapidinho. Isso se chama um choque térmico, né? É um polar plunge, entra e sai. E aí eu tinha uma situação que foi muito favorável para mim. Eu tinha um mini sauna onde eu podia me resguardar e logo entrar. Eu pensei, eu vou ficar só no sauna. Juro que eu pensei que só ia ficar no sauna. Porém, depois eu senti quente e depois eu abri a porta e eu coloquei um pé fora. Então foi assim, tipo, a coragem muitas vezes não chega, uhul, vou fazer. Uhum. Não. Quando a gente faz riscos calculados, é um passo de cada vez. Com certeza. Então, abre a porta com o pé fora, eu me sinto bem, checagem comigo, assim, então continua. Você faria essa viagem novamente? De veleiro, como foi? Teria essa... Olha só, bom, eu poderia sim fazer, não sei. Ou seja, Você não sabe se tem vontade. Não, eu estou muito agradecida de que eu fiz.
E para mim está suficiente. Perfeito. Para mim foi uma vez, para mim está suficiente. Porque eu me di conta de que eu viajo à Antártica todo o tempo. Eu viajei uma vez fisicamente, mas para preparar o livro, o outro livro que eu preparei antes, que de fotografia, eu viajei muitas vezes. Sim, e cada vez que você escreve, coloca no papel, lê, né, e tem contato, faz uma conexão nova. Exato, com qualquer pedacinho que seja dessa história, ela volta para você, né? Nossa, e é muito legal, porque eu encontrei pessoas que viajaram comigo, eles visitaram Rio de Janeiro no começo desse ano. Eles não olharam mais para as fotos, eles não olharam mais para os que escreveram. Acabou. Então, a viagem foi só um momento que acabou. Para mim, foi um momento que durou mais tempo. Nossa, eu vou só colocar esse fone aqui, Gisele, sem querer te interromper, só porque nós vamos receber um convidado online. Sim. E aí, era bom você colocar também, porque pra gente se comunicar com ele e não ter ruído, né? E aí, Ele já está conectado. Você, como facilitadora terapêutica, né? Você, além de professora de yoga, você também é uma facilitadora terapêutica. Você usa as ferramentas da yoga, isso no processo de facilitação de uma terapia? Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que é essa facilitação da terapia que você faz? O processo, sim, ferramentas de yoga, ou seja, porque a conexão de corpo e da respiração faz uma transformação na qualidade da mente, né? No estado de ansiedade ou no estado de estresse. Então, tem a percepção, eu acho que a minha escuta, e tem pessoas que já me falaram, por exemplo, alunas, algo assim, como pensa em um novelo de lã. Eu chego assim, com um novelo de lã, assim, com muitas ideias, e com você me ajuda a enxergar o fio da meada, né? O ponto de partida. É uma facilitadora, né? Nesse processo. É uma facilitadora. Estou usando essa palavra facilitadora porque a palavra terapeuta é muito usada. Eu não vou ser uma terapeuta que vai cuidar de um problema de doença, da psique, né? Mas é uma facilitação com um recorte bem delimitado, e principalmente nesse trabalho agora, se enfocando mais na parte do propósito, ou um sonho que você quer, porque realmente o que eu trabalho são questões que eu já trabalhei comigo. Sim. Porque o meu livro fala de coisas que eu já vivi. Então, esse é um diferencial meu. Você está confusa? Eu entendo isso. Você está perdida? Eu entendo isso. É muito mais fácil quando você se identifica, né, com a questão do outro. Quando você já passou por aquele processo, você ajudar o outro a desvendar, né, a desfazer o nó, é muito mais tranquilo, né? Sim, e não significa, que isso é muito importante, não significa que eu vou falar para a pessoa qual é o caminho. Eu vou fazer uma escuta amorosa, vamos identificar onde é que você está. Vou só falar com ele aqui, mas pode falar que eu estou ouvindo. E onde você está, é de ali que construímos o seu caminho. Então, não é para eu trazer o salvamento com, não sei, com frases prontas, ou um produto já encaixotado para você, esse é o que você vai fazer. Não. Então, o atendimento individual que eu estou realizando é para construir exatamente o que você precisa e como você vai colocar isso no seu cotidiano. Tem esse outro elemento. Sim, colocar em prática, colocar em prática. Ser funcional, né? Porque é difícil. Muito difícil. Um treino, é um processo. Eu gosto de falar
que nós estamos no processo, né? Nada é completamente resolvido de uma hora para outra. E esse processo é bonito, né? É você se descobrir, é você se conhecer, é você tentar encontrar o seu caminho. E o seu trabalho é lindo, porque você vai ali com uma lanterninha para a pessoa, né? Mostrando. Sim, tem uma aluna que me falou, você é como uma maquinista que desvenda o palco, as cortinas. É isso. E aí a gente enxerga o que não está enxergando. Coloca um pouco de luz no caminho. E o falar para o outro sobre as suas questões, né? Escrever. A escrita é uma super ferramenta terapêutica também. E você poder falar, se você tá com um problema ali, desse tamanho, sozinha, quando você fala, aquilo já diminui. Quando o outro te mostra assim que existem caminhos e possibilidades, aquilo já vira uma bobagem praticamente, né? Se relativiza, né? É bem interessante porque eu não trouxe outro livro, mas o processo de fazer aquele livro durou como 2 anos e meio. Porque eu me aproximava, eu deixava, eu voltava. E logo, esse foi 1 ano. Obviamente eu não estou fazendo sozinha, estou fazendo com uma mentora, com um grupo, com acompanhamento. As redes de apoio são muito importantes. Gisele, nós estamos aqui também, olha, com essa figura maravilhosa aí, Dr. Sérgio Thyssen. Com certeza você já deve ter ouvido falar nele. Ele é um grande nome aí desse estudo entre a saúde e a espiritualidade. Dr. Sérgio Thyssen é médico, cardiologista e físico. E ele é expositor, palestrante, sempre traz temas voltados para essa área de conhecimento. Antes da gente conversar com ele, eu vou pedir só para você deixar, Gisele, o seu telefone e o seu Instagram para você falar, para as pessoas poderem achar o seu livro também. Fala aí o seu Instagram e o seu telefone. Ok, meu telefone é 21, né? Estamos no Rio de Janeiro. 97271-7668. E meu Instagram é assim mesmo, Sivani, Sivani. Obrigada, Gisele. Se você quiser fazer uma pergunta para o Dr. Sérgio também, enquanto ele estiver falando, fazer um bate-papo aí com ele. Como nós temos pouco tempo e o Dr. Sérgio tem muitos assuntos, hoje ele vai falar para a gente sobre o planeta que nós vivemos, né? O planeta Terra, quem somos, para onde vamos, de onde viemos. Dr. Sérgio, é uma honra para a gente ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Te aguardamos aqui pessoalmente em janeiro também. Combinado. Marta, muito boa tarde a você também. Estava curtindo a sua fala agora há pouco, viu? Que bom. E é um prazer estar aqui desse modo. Então, hoje é até meia-noite? Como é que vai ser hoje? Olha, infelizmente não, porque eu adoraria te ouvir até meia-noite. Mas nós temos até às 4, porque às 4 temos mais 2 convidados para chegar. Eu parei de te ouvir, agora voltei. Eu acho que eu esbarrei no fio. Eu comentava que eu iria falar, não é, sobre que mundo é esse. Então, antes de mais nada, era bom nós nos lembrarmos que nós somos um planeta lindo, com toda uma humanidade, hoje em dia, com 8 bilhões e 250 milhões de pessoas. Encarnadas, eu diria, porque eu também tive acesso a uma informação de que o total de habitantes humanos é aproximadamente de 22 bilhões. Então, isso significa que no mundo espiritual
que nós conhecemos bem, porque já estivemos nele inúmeras vezes, né? Nós teríamos hoje mais ou menos 14 bilhões de almas, espíritos humanos semelhantes a nós. Então, a Terra é um planeta do nosso sistema solar e é considerado o planeta mais acanhado, vamos dizer, do ponto de vista evolutivo. Mas, ainda assim, nós somos um sistema solar em que nós temos uma galáxia com 200 bilhões de sóis ou estrelas, 1 trilhão de planetas. E há uma ideia que vem da espiritualidade que nós chamamos de pluralidade dos mundos habitados. E a ideia de que todos os lugares, eu diria, criados por Deus ou por uma inteligência suprema, contém filhos em condições variáveis. Então, nós temos outras galáxias. Hoje em dia trabalhamos com a ideia de conglomerados de galáxias. O universo observável hoje em dia é de 70 septilhões de estrelas. Hoje, aí vocês imaginem o quanto nós ainda vamos conhecer, nos dar conta do que mais existe quando tivermos instrumentos ópticos e graus de liberdade espirituais para estarmos, vamos dizer, visitando todo esse imenso contexto da criação. Então, essa é uma ideia. Então, vamos voltar para a Terra. Então, a Terra é considerada como que uma escola básica, uma escola primária, porque o que nós todos carecemos de aprendizado são coisas muito elementares, porque nós temos muito sofrimento, nós temos muitos vícios. Então, a tríade devastadora, qual é? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, eu ainda incluiria a indiferença, a ganância e outras coisas. Nós temos 5.800 anos da história escrita, portanto, através dela, da transmissão de conhecimentos, informações, eventos históricos. Só que a Terra é muito mais antiga do que isso. Temos uma humanidade 150, 200 mil anos. E aí, durante esse período em que a escrita já existe, nós nunca tivemos 100 anos de paz. Nós estamos aqui no seu programa, nós temos agora 50 guerras, incluindo a situação mais grave, que é a do Sudão. Nós temos inúmeras outras em vários países africanos, lamentavelmente. E como todo esse grande contexto é África, ninguém se importa. Tem muita gente que nem sabe, né? Nem sabe. É, na verdade, um continente esquecido, relegado a um outro plano, quase como não existisse. Só se valoriza, durante todo o período da colonização, de mais de 500 anos atrás, as riquezas da terra brasileiras. Mas esse é outro assunto. Sim, você falou da indiferença, né, que é uma das questões no mundo. Eu vejo essa indiferença, não sei se você concorda comigo, como uma ausência um pouco de amor. E eu falei um pouquinho hoje, aqui no programa anterior, que é muito fácil você amar quem está próximo a você. Você amar seu pai, você amar sua mãe, amar o seu filho, os seus amigos. Mas você amar a quem está distante de você é um grande caminho, né? Você sentir empatia, você se comover com o sofrimento de quem você não conhece,
porque isso é muito raro, né? As pessoas falam de guerra, falam de miséria, como se as pessoas são invisíveis aos olhos de muitas outras pessoas, né? Você passa na rua, observa um morador de rua, eu observo muito, falo, converso às vezes, mas tem gente que é como se fosse lixo, coisa, né? Então você amar quem está distante, eu acho que é importante para... Muito bem, Marta. Outra lembrança é que, em tendo uma ideia melhor sobre que mundo é este, ele não é apenas uma escola básica de questões muito rudimentares do desenvolvimento moral e espiritual dos filhos de Deus. Na verdade, isto aqui é um grande hospital de almas. Quem não é adoecido, quem não tem toda uma tendência durante uma encarnação ou outra de experimentar possíveis milhares de doenças diferentes que a medicina conhece hoje em dia, doenças do corpo, doenças físicas, biológicas, como câncer, como cardiopatia, como problemas neurológicos, e também a gravidade da situação da saúde mental do planeta Terra hoje em dia, que mostra muito bem quem nós somos. Então, ansiedade generalizada, depressão grave com ideação suicida, transtorno do espectro do autismo, TDAH, bipolaridade, pânico, transtorno opositor desafiador, toxicodependência ou dependência química é uma das maiores tragédias envolvendo a saúde mental, com consequências inimagináveis para pessoas, famílias, sociedades, nações. Então, nós precisamos ter essa visão, tanto uma visão melhor de quem somos individualmente, para termos uma consciência e termos motivações para fazermos o dever principal de casa, que é a busca do aperfeiçoamento moral de cada um de nós. Então, nós estamos lembrando que há um longo paradigma ou modelo materialista, mecanicista, cartesiano, e as coisas são vividas, sempre foram, baseadas na busca de um certo bem-estar do ponto de vista físico, mas sem nos importarmos com as condições alheias. Às vezes, até dentro de casa, as pessoas são egoístas. Imagina na convivência em outras instituições, nas ruas. É como às vezes eu lembro, não adianta ter PhD numa situação de uma ciência qualquer, se não cumprimenta o porteiro, se não abraça na rua alguém que esteja necessitado de um sorriso, um olhar cúmplice, no sentido de que a pessoa não se sinta sozinha. Outra questão importante é essa, no sentido de que há toda uma tendência ao adoecimento. Então, são inúmeras doenças, ou congênitas ou adquiridas, de bases genéticas ou não. Doenças agudas, doenças crônicas, doenças muito antigas da humanidade e outras mais recentes. Mas de onde vem essa predisposição que nos faz adoecer com facilidade? Outra ideia. A ideia de que espíritos melhores, espíritos que já têm um desenvolvimento espiritual melhor, não vêm para a Terra. Isso aqui é hospital, a não ser aqueles que têm uma vontade de ajudar e abrem mão de estarem por períodos diferentes, mais longos ou mais curtos, deixando as suas realidades, sabendo do sofrimento da situação do planeta Terra há milhares de anos, vêm para cá como sempre vieram e se tornaram luminares
em comparação com a escuridão mediana do planeta Terra. Então aí nós temos espíritos de toda uma grandeza, espíritos envolvendo a ciência, a cultura, a arte, a crença. E são espíritos que vieram de esferas superiores, solicitaram ao governo da vida terrena que pudessem vir e vem nos dando todo um legado ao longo de toda a história, para que haja como que uma ideia por parte das pessoas do que é mais importante. E aqui agora, antes que o meu prazo termine, eu pensava que era meia-noite, mas tudo bem. A ideia... Eu quero fazer uma pergunta também. Ela quer fazer uma pergunta. Faltam 10 minutos para você ainda. Não, algo que me chamou a atenção, porque você falou, por exemplo, do TDAH e na lista de doenças, né? E aí, não seria como que essa parte de déficit de atenção é que o cérebro funciona assim, de algumas pessoas funciona diferente? E não exatamente como uma doença? É porque ele fala mais ligado à espiritualidade. Fala? Como é tu nome? Meu nome é Gisele. Gisele. Então, para comentar, acho que é uma pergunta que traz algo interessante na resposta, por isso o valor dela. Então, doença, nós usamos a palavra mais para os problemas físicos. Para as questões mentais, como o TDAH e todas as outras, nós usamos mais a palavra transtorno. Então, essa é uma primeira ideia. A outra ideia é de que seja transtorno, seja doença, tudo é legado, tudo é consequência, é efeito de quem nós somos. Então, se uma pessoa nasce com uma cardiopatia congênita, ou vai desenvolver uma cardiopatia na juventude ou na vida adulta, essa cardiopatia, ela não vem por acaso, ela não surge por uma situação que não faz sentido. Ninguém vai adoecer de nada sem que esse processo, seja ele cerebral, cardiovascular, digestivo e assim por diante, não tenham origem de vidas anteriores. Então, por exemplo, uma situação de TDAH, como todo problema médico, existem graus variados de gravidade. Sim. Uma coisa é um TDAH que chega na vida adulta e teve a vida muito bem até então e continuará tendo, mas precisando administrar as suas dificuldades. Isso é uma coisa. Tomar uma medicaçãozinha qualquer para equilíbrio das suas condições mentais, isso é uma coisa. Mas existem TDAHs com muito sofrimento. Isso não é do cérebro. O cérebro no TDAH, no autismo, na depressão, eles são diferentes. Mas essa diferença biológica, por exemplo, no autismo, sobretudo autismo níveis 2 ou 3 de suporte, que são mais graves, existem pelo menos 8 diferenças nesse cérebro. Por exemplo, as mini-colunas cerebrais, a não conectividade do corpo caloso, juntando os dois hemisférios, a neuroplasticidade está reduzida, a inflamação neuronal é muito maior do que o usual. Mas de onde vem isso? Isso não é da gestação, isso não é da biologia do ser. A biologia está a reboque, ela é consequência da essência da vida, que não é o corpo. E dentro desse corpo também não é o cérebro. Não. O cérebro repercute, reflete as vidas que nós já vivemos, e foram muitas, quando nós contrariávamos as leis de Deus. Qual é a lei mais importante de Deus?
de amor, de justiça e de caridade. E quando nós fazíamos algo em prejuízo alheio, lembra da história das guerras? Nunca tivemos 100 anos de paz. Estamos aqui e pessoas estão vivendo uma violência sem fim. Sim. A violência só existe quando uma parte da comunidade age ou reage a situações semelhantes ou equivalentes. Isso no passado, há, por exemplo, 500, 2.000, 5.000 anos atrás, nós todos estávamos aqui. Fazendo o quê? Buscando aquilo que nos parecia pertinente. E aí vinha o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a indiferença, a prepotência e uma série de coisas. E aí, quando você contraria e prejudica alguém, você não vai necessariamente viver as consequências de imediato. Mas as consequências são inevitáveis. De tal maneira que mais cedo ou mais tarde, numa reencarnação ou noutra, nós vamos colher. Não é? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso, todos os humanos têm livre-arbítrio. Eu escolho. Tudo bem, escolha procurando o melhor. Pelo menos hoje em dia se pensa nisso. Porque outrora, tanto fazia o que nós escolhíamos. E hoje nós estamos colhendo as consequências disso. Outra ideia para refletir para os amigos é a ideia de como é o mundo espiritual. O mundo espiritual, onde temos, vejam só, aproximadamente 14 bilhões de humanos, eles não ficam como quando estão encarnados, todos na superfície, na crosta do planeta por causa da gravitação, por causa da gravidade, que atrai tudo para baixo. Então, do outro lado da vida, nós temos a região de umbral inferior, nós temos umbral superior. Para baixo, nós temos regiões de trevas e regiões abissais. Por incrível que pareça, tantos milênios depois, aquilo tudo lá embaixo é o contexto mais populoso da humanidade. E por que descem? E por que lá é tudo escuro? Porque o perispírito é um corpo. E aí, quanto mais pesado ele é, porque quanto mais as pessoas erraram, também a atração gravitacional os mantém lá para baixo. Mas uma ideia animadora é a ideia de que existem cidades... Uma ideia animadora. A ideia qual é? A ideia de que no umbral superior nós temos milhares de cidades onde tudo é maravilhoso. Mas quem que mora lá? Quem evoluiu, buscou as questões morais próprias. Então, se eu trabalho, se eu vivo, se eu estudo e me interesso e pratico questões ligadas à compaixão, empatia, solidariedade, caridade, fraternidade, humildade, o meu perispírito se desfaz. E quem vive a compaixão ajuda os outros. É como alguém importante disse um dia: fora da caridade não há salvação. Então, além desse umbral superior, para todo mundo ficar mais animado, nós temos uma esfera linda, mais alta, que se chama a esfera de arte, cultura e ciência. De onde vem a física moderna, a mecânica quântica? De onde vem a vacina por Edward Jenner, no Reino Unido? De quem dirige essa esfera? Leonardo da Vinci. Eu também posso pensar na que é mais alta ainda, a do amor fraterno universal. E a mais alta de todas, muito poucos vivem lá, a do governo da vida. Quem é o governador da Terra? Jesus. Ele mesmo assim não vive lá em cima. O lugar dele é no Sol, onde todos os Cristos de todos os planetas, visíveis
astronomicamente, fora os que ninguém sabe da existência ainda e também fazem parte do sistema solar. Aonde eles vivem? No Sol, que é a nossa estrela. Então, são pinceladas, são como que sementinhas para nós irmos nos situando. Isso. E todos esses aspectos merecerão de futuro um exame mais abrangente, mais profundo, para que esse conhecimento da realidade, ele anime as pessoas a Isso é bom. buscarem a reforma íntima, buscarem o autoconhecimento, a educação dos sentimentos. Do contrário, vamos ficando por aqui milênios sucessivos com muito pouco proveito em cada vida. Verdade. Doutor Sérgio, eu te agradeço muito as suas palavras. Infelizmente, nosso tempo está aqui se esgotando, né? Estamos chegando já bem próximo às 4 horas. E eu te agradeço a participação. Imagina, mas eu que quero agradeço você sempre aqui, a ó, você, de volta, Marta, por tudo. sentado aqui. Que Da próxima vez eu quero você sentado aqui com a gente. Muito bem. Tá bom? Eu irei. Se tiver café expresso, então, mais certo ainda. Tem café, bolinho. Eu vá. Ótimo. Prepare tudo. Tá, pode deixar. Obrigada, meu querido. Obrigada mesmo. De nada. Um beijo para vocês, um abraço, prazer de estar aqui. Beijo. Bom, gente, então nós vamos aqui encerrando. Obrigada, Gisele, por ter vindo. A Gisele é uma amiga querida, já foi minha paciente. Eu tive presente, foi uma honra estar presente no lançamento desse primeiro livro dela de fotografias. Foi quando? Em 2022. E agora, presente de novo nesse segundo, né? Sim. A vida vai nos unindo novamente. Sim, muito obrigada pelo convite. Obrigada pelas suas palavras, pela sua presença e os nossos agradecimentos também aos nossos anunciantes, que são empresas e terapeutas que ajudam, né, na construção e na manutenção desse projeto, que é a revista Natureza da Cura e o Curativamente Oficial. Então, muito obrigada à Farmácia Primórdium, farmácia de manipulação, Cristine Pombo, psicóloga, terapeuta ayurvédica, consteladora familiar, Maria da Conceição Lopes, que é terapeuta floral, Andréia Araújo das Neves, que é massoterapeuta e aurículo terapeuta também. Meu muito obrigada. Beijo. Até a próxima.